Hoje nós iremos meditar no texto de Lucas, capítulo 8, do verso 4 ao verso 15. Uma parábola bastante conhecida dos irmãos, a parábola do semeador. Lucas, capítulo 8, do verso 4 ao verso 15, nos diz o seguinte: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em uma boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta, pois, é a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre a terra, sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão frutos com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Amém. Senhor, amado Deus, eterno Pai, louvado seja o Teu nome, meu Deus, engrandecido seja, Senhor, o Teu nome em todas as nações e em toda a terra, Pai. Senhor, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é grande em riquezas, é grande em sabedoria, é grandioso em graça, Senhor. E o Senhor é um Deus piedoso e misericordioso, Pai, que a nós, Senhor, o Senhor nos dá a conhecer os mistérios da Tua Escritura, Pai. Te agradecemos porque em nós não se cumpre a Tua palavra, a profecia de Isaías que diz que vendo, verão e não entenderão, e ouvindo, ouvirão, mas não compreenderão, meu Pai. Nós te agradecemos porque a nós o Senhor nos dá o entendimento, o Teu Espírito, quem está em nós, ministra aos nossos corações aquilo que o Senhor quer ministrar à Tua igreja, Pai. Te agradecemos por esse Espírito. Te pedimos, Pai, que esse Espírito, que o Teu Espírito nos abra, Senhor, os olhos, retire as escamas, abra, Senhor, o nosso entendimento e nos permita, Pai, enxergar as Tuas verdades e entender, compreender por completo aquilo que o Senhor quer nos falar essa noite. Essa é a oração que faço a Ti, Pai, que nós fazemos a Ti, te pedindo que o Senhor cresça e que eu diminua, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Só desliguei esse ventilador. Hoje, mais uma vez, nós iremos meditar em uma parábola, e uma parábola bastante conhecida, a parábola do semeador. Jesus frequentemente fazia uso de parábolas para ensinar. E uma delas é a que nós iremos pegar hoje e tentar expor um pouco sobre o que o Espírito, o que Jesus queria ministrar naquele momento e o que Ele nos diz hoje. Quais são as lições que nós podemos ainda aprender na parábola do semeador. Mas o que seria uma parábola e por que Jesus fazia uso de parábolas para o ensinamento? A parábola ela tem a sua característica de colocar uma coisa ao lado da outra, fazer uma certa analogia, colocando algo que fosse mais próximo da visão e da realidade das pessoas que estão ouvindo. No caso, se eu fosse contar uma parábola para a igreja, contando
tentando ensinar alguma coisa, eu tentaria trazer para um meio que os irmãos mais estão vinculados, mais têm acesso. Talvez o meio cristão seria um meio muito mais fácil de os irmãos conseguirem o entendimento. Então a parábola é colocar uma coisa em comparação à outra para que venha a ter um melhor entendimento. Então Jesus, através delas, eles revelavam o reino de Deus e a forma que esse reino se revelava aos homens. Jesus fazia uso das parábolas para ministrar o reino de Deus aos homens. Lucas 8 nos revela que existem 4 tipos de solos, os quais são diferentes e, por sua vez, produzem diferentes atitudes em relação à palavra de Deus e dessa parábola. São 4 solos que não conseguem, que trazem resultados diferentes em relação à semente, e esses solos são uma analogia a que Jesus faz a palavra de Deus, o solo sendo o coração do homem, a palavra sendo representada pela semente, e o semeador, que no caso seríamos nós, aqueles que levam as sementes, aqueles que jogam, aqueles que semeiam. Então nós aqui somos postos nessa parábola como o semeador, aqueles que apenas lançam a semente. Então vamos entender um pouco mais sobre esses 4 tipos de solos e 4 tipos de coração. O primeiro é o solo endurecido, do verso 4 e o verso 12, que diz: E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades, ter com ele, disse por parábola, verso 4 e 5, Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Do verso 5, diz que essa semente foi uma semente que foi pisada, e em seguida os pássaros vieram e a comeram. Uma semente, quando é pisada, ela não chega a vingar. Ela não consegue criar raízes, não consegue germinar. Então aqui a palavra caía no coração das pessoas, porém o coração ele era endurecido ao ponto que a palavra era pisoteada por outras coisas circunstanciais. Era pisoteada de forma que não tinha importância. E já no verso 12, diz: E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e atira-lhe do coração a palavra para que se não salvem crendo. Jesus já explica para os discípulos que esses pássaros que roubam é o diabo que rouba a palavra do coração do homem, para que assim eles não consigam compreender o que a palavra do Senhor quer dizer. Ou seja, não se trata de uma simples falta de compreensão humana devido à falta, muitas vezes, de estudo, a falta de um nível intelectual mais avançado. Não se trata desse nível de compreensão, mas se trata de um nível de compreensão espiritual. Eles não conseguiam compreender porque o diabo roubava-lhe as palavras que eram semeadas em seu coração para impedir que fossem salvos, que a palavra produzisse em seus corações uma mudança e eles fossem salvos. O coração duro, ele é categorizado por ouvir, mas ele carece de compreensão e de entendimento espiritual. Ele escuta o sermão, mas não presta a devida atenção, não consegue compreender devidamente. Então a gente observa 2 pontos em relação a essas sementes que caíram no caminho. Elas foram pisadas, então não conseguem brotar, e foram roubadas.
E muitas vezes a gente chega em ambientes, e muitas vezes estamos em ambientes onde a palavra do Senhor está sendo ministrada, ou estamos ministrando, e percebemos que pessoas estão ali à toas. Elas não estão presentes no ambiente. E muitas vezes nós estamos naquele ambiente, mas não estamos presentes, não estamos escutando devidamente aquilo que o pregador está pregando. Não conseguimos receber aquelas sementes e deixar que elas venham a ser plantadas, ser introduzidas no nosso solo. Vemos isso constantemente. Estamos e vemos pessoas que estão em ambientes, mas não estão abertas a receber essa compreensão. E isso não se trata somente de algo carnal, mas muitas vezes é algo espiritual, onde a pessoa muitas vezes está ali com o intuito de compreender, se desloca da sua casa com o intuito de aprender mais sobre Deus, mas devido a uma falta de sensibilidade espiritual ou de uma falta de entendimento espiritual, não consegue entender aquilo que está sendo ministrado. Ou seja, Satanás está constantemente roubando aquelas ideias, aquela palavra da sua mente, de forma que ela não consegue meditar naquilo que está sendo anunciado a ela. Ela não consegue ter o foco naquelas sementes que estão sendo jogadas em seu coração. Com isso, Satanás tira-lhe o foco imediatamente daquilo que o pregador está pregando e traz à tona coisas fúteis, para que não haja espaço no seu entendimento de ouvir e aprender, ou aquilo que o pregador está ministrando, aquilo que o Espírito, melhor dizendo, está ministrando à igreja através do pregador. Esse é a primeira característica que Jesus nos traz nessa parábola. Um coração endurecido, fazendo um retrato da semente que caía no caminho. O segundo ponto é o coração superficial. Verso 6. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Aqui vemos o solo rochoso. Nela a semente até chega a crescer, mas por falta da umidade, por pedra ser seca, esse solo ele é retratado como um coração superficial. E aqui nós podemos observar 3 pontos. O primeiro, ele tem uma resposta imediata, porém é irrefletida a palavra de Deus. Aqui nós vemos as pessoas que ouvem a palavra, se emocionam momentaneamente e tomam a decisão de aceitar a Cristo. E isso nós vemos muito quando nós saímos para evangelismo. Pessoas que ali no momento se emocionam, aparentemente estão abertas a ouvir, a entender, até demonstram que compreendem o Evangelho, demonstram um arrependimento, porém não meditaram o suficiente, não refletiram suficientemente na palavra, a ponto de daquela aceitação, daquela entrega, ser uma entrega verdadeira, ser algo verídico, ser algo que ela analisou. Ela não tem profundidade espiritual, não tem a umidade, o solo não está úmido o suficiente para produzir o crescimento das raízes. O segundo ponto, ela não tem profundidade e nem perseverança, indicando que também, da mesma forma, pela falta de profundidade espiritual, ela sai com qualquer vento, com qualquer tempestade, com qualquer animal que passe por ali e venha tocar nessa planta, as suas raízes não estão fixas o suficiente a ponto de prendê-las, então ela se desgruda da pedra. Aqui é representada no verso 13, estes são os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. São aqueles que quando o calo aperta, que quando machuca pela primeira vez já estão saindo da igreja. E muitas vezes culpando Deus. São aqueles que não entendem verdadeiramente o Evangelho. E quando vão analisar a fundo o que é que o Evangelho exige, a renúncia, a entrega, a mortificação do eu, a crucificação da carne a todo instante,
para viver a plenitude do Evangelho, eles percebem que não conseguem viver aquilo e acabam fugindo, acabam se desviando, pois não se aprofundaram em um relacionamento com Deus verdadeiramente. Não se aprofundaram de um relacionamento com Deus, melhor dizendo, não chega nem a ser profundo. É muito superficial a ponto de não chegar a ser um relacionamento, apenas ouviu, acreditaram momentaneamente e ficaram por ali. Não buscaram criar raízes. O ambiente em si que eles estão, o seu coração superficial, não lhes permite ir mais a fundo nesse amor e nesse relacionamento com esse Deus. E o terceiro ponto, não avalia os custos do discipulado. Não avalia a necessidade da entrega e da renúncia. E quando se vem diante dessa entrega e da renúncia, eles simplesmente se desviam. O quarto tipo de solo, o que nós vemos no verso 7, outro caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Essa semente é a que caiu no espinheiro, e por isso não frutifica. E aqui nós destacamos 5 características de um coração ocupado. Um coração onde já há outras ervas, onde já há outras coisas plantadas e com raízes. 5 características desse coração ocupado. Ouve a palavra de Deus, porém tem atenção em outras coisas. Segundo ponto, é sufocado pela concorrência dos cuidados do mundo. O terceiro ponto, é sufocado pela fascinação das riquezas do mundo. Quarto ponto, é sufocado pelos deleites da vida. E quinto ponto, não produz frutos maduros. Jesus traz uma explicação desse coração ocupado no verso 14, onde ele diz, e aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão frutos com perfeição. Essas são aquelas pessoas que estão no ambiente da igreja, que estão no meio cristão, porém sua mente está totalmente cheia de outras coisas vãs, de outros prazeres que não as levam a Cristo, de outras coisas que não produzem a salvação. Nós sabemos que quando uma semente é plantada na terra, que suas raízes começam a crescer, é necessário que façamos a limpeza das ervas daninhas que crescem ao redor. Pois se há outras ervas no ambiente, aquelas ervas vão sugar a umidade, vão sugar os nutrientes da terra para si e vão crescer mais do que a semente que foi plantada. Então tem-se a necessidade de fazer uma limpeza no ambiente ao redor, para que aquele ambiente não seja mais um ambiente ocupado por espinhos e por ervas que acabarão sufocando aquela semente e impedindo o seu desenvolvimento e a produção dos seus frutos, impedindo que ela venha a receber nutrientes necessários para frutificar e acrescentar no solo. Então tem-se a necessidade de examinar quais são as outras raízes que estão ao redor. E trazendo para o nosso contexto, nos mostra que nós devemos constantemente analisar as ervas daninhas que estão crescendo em nosso coração. Devemos analisar constantemente quais são os outros tesouros que têm se tornado tão preciosos a ponto de roubar o tempo, a força, de roubar a energia que seria dedicada à obra, ao Evangelho. Aqui, Cristo nos traz essa necessidade de constantemente limpar os nossos ídolos, de constantemente lançar fora tudo aquilo que não produz um crescimento espiritual. Porque não adianta você fazer uma limpeza apenas uma vez na terra e achar que as ervas que você tirou não vão crescer novamente. Você vai estar errado. Constantemente vão crescer ervas daninhas ao redor da árvore frutífera. Então, constantemente tem a necessidade de fazer uma limpeza,
de fazer uma análise, de parar, chegar, observar a terra, observar quais são as outras ervas que estão crescendo ao redor, que estão roubando o nutriente daquela fruta, daquela árvore, daquela semente, melhor dizendo, que agora virou um broto e vai frutificar. Aqui são aquelas pessoas que estão no ambiente exato, recebendo nutrientes exatos, nutrientes que produzem o crescimento, que induzem a um fruto mais apetitoso, porém está sendo dividida entre Cristo e os prazeres carnais. Cristo traz 3 aspectos aqui. Ele diz, aqueles que são sufocados pelos cuidados do mundo. Aqui nós percebemos as pessoas que saem da igreja por falta de cuidado, por falta de atenção. Elas recebem um cuidado devido e uma atenção maior lá fora do que aqui dentro. Então elas acabam sendo sufocadas por esse carinho, por essa atenção e tendo esse nível de carência suprimida lá fora no mundo que acabam se desviando. Então, ao mesmo tempo que Cristo aponta para o coração da pessoa, também aponta para uma falha da igreja. Aponta para a falha que nós temos de não suprir a necessidade emocional daquelas pessoas. Porque pessoas têm necessidades espirituais e necessidades emocionais. Então, é tanto uma falha delas como uma falha da igreja. Tem sim uma necessidade dela de entender que ela deve buscar a Cristo e deve ter seus olhos fitados unicamente em Cristo e não deixar que essas coisas secundárias venham fazer com que seu coração se desvie de Cristo, como também mostra a realidade de uma igreja, de cuidar, de abraçar, de mostrar que aquela pessoa é bem-vinda no meio, de trazer para perto, de mandar uma mensagem perguntando se está bem quando a pessoa falta a um culto, de visitar, de ter um momento de comunhão. Aqui Cristo traz o alerta de que quando não há uma comunhão entre os irmãos, a pessoa vai encontrar uma comunhão fora. E se ela não estiver fincada com raízes fortes e se não tiver altamente voltada a Cristo, tendo Cristo como sua prioridade, ela irá se voltar aos prazeres do mundo. Ela irá se voltar às amizades do mundo que estão mais presentes do que a igreja. O segundo aspecto que Cristo traz são aquelas que são sufocadas pelas riquezas. São aquelas pessoas que muitas vezes vêm ao Evangelho, aceitam a Cristo, entram na igreja achando que sua vida irá mudar da água para o vinho, que se converteram ouvindo um Evangelho de prosperidade e não prosperaram. Não receberam aquilo que lhes foi prometido e agora olham o mundo e muitas vezes veem oportunidades lá fora de fazer coisas que desagradam a Deus, mas que irão produzir riquezas. E essas pessoas acabam se desviando. Ou muitas vezes não precisa nem ser coisas que desagradam a Deus. Muitas vezes é que seu coração está tão ocupado com a sua vida secular, com o seu trabalho, com a sua necessidade financeira, que elas acabam se esforçando muito mais em seus devidos empregos e negligenciam o Evangelho, negligenciam o relacionamento com Deus. São aquelas pessoas que gastam mais tempo investindo em conhecimento secular para ter uma melhor renda, para ter um melhor emprego, um melhor cargo, um melhor salário, para constantemente serem aprovados nos concursos e crescer assim financeiramente, aumentar o seu currículo, que investem todas as forças, todos os seus recursos nisso e acabam negligenciando o reino de Deus, acabam negligenciando a intimidade. São pessoas que chegam cansadas do seu trabalho e negligenciam o momento com Deus, porque se ficarem um minuto a mais sequer na presença de Deus, irão perder um minuto de sono, um minuto de descanso e amanhã terão que trabalhar. E a sua prioridade é o seu trabalho. São pessoas que colocam a sua necessidade física, terrena, financeira, acima da necessidade espiritual. São pessoas que não conseguem visualizar bem, não conseguem ter um vislumbre de que a eternidade é mais importante do que o secular. De que o reino dos céus é mais importante do que o reino da terra.
e que as riquezas eternas e as riquezas celestiais prometidas por Cristo são mais valiosas do que qualquer riqueza que ela possa ter aqui na terra. Paulo vai dizer que mais vale ajuntar tesouros nos céus do que tesouros na terra, onde a prata e a ferrugem, onde a traça e a ferrugem corrompem. É mais importante ajuntar riquezas e tesouros nos céus. Quando nós morremos, tudo fica para trás. Pessoas passam sua vida inteira trabalhando, construindo suas riquezas, casas, carros, e vem um desastre natural e destrói tudo. Destrói tudo aquilo que ela investiu sua vida inteira. Recentemente temos visto aí nos jornais, nas redes sociais, casos em que as fortes chuvas têm trazido destruição de casas, destruição de comércios, patrimônio dessas pessoas sendo destruída diante dos seus olhos e elas não podendo fazer nada. Ou seja, a riqueza terrena é uma riqueza que é sua, mas que verdadeiramente não é. Pois o seu carro, se você não pagar, o governo toma, você não pode utilizar. A sua casa, se você não pagar a hipoteca, se você não pagar o aluguel, você é despejado. Se você não pagar a água, a luz, são cortadas. Ou seja, são coisas que nós trabalhamos e que são importantes, devemos trabalhar para buscar uma melhora de vida, sim, mas que não são tão valiosas e que não devem estar acima da nossa comunhão com Deus. Pois a comunhão com Cristo, a comunhão com Deus, um relacionamento com Ele, desastre natural algum pode impedir. Desastre natural algum pode fazer inválido. Todo o seu investimento no reino dos céus é um investimento que traz retorno. É o único investimento seguro, melhor do que a poupança. Não tem perca, não tem riscos eternos, celestiais. Mas é um investimento que você tem que fazer aqui na terra. Você tem que investir, você tem que deixar de desfrutar de coisas carnais para investir em coisas espirituais, em coisas eternas e coisas celestiais. O segundo aspecto que Cristo traz é sobre os deleites, que estão juntos das riquezas e dos cuidados. São pessoas que se deleitam mais nos prazeres carnais. São pessoas que se deleitam mais em estar em um ambiente de festa, de bebidas, de drogas, de prostituição, do que na presença do Senhor. São pessoas que se ajoelham e não conseguem sentir prazer em estar na presença de Deus. Não conseguem sentir que ali é o ambiente certo de se estar. Não conseguem estar apaixonados por Cristo. Mas conseguem estar apaixonados pelo mundo. Conseguem descansar no mundo. Conseguem confiar nas amizades vãs. Conseguem confiar naquilo que a sua riqueza produz. Conseguem descansar no fruto do seu trabalho. Mas têm dificuldade em descansar em Cristo. Têm dificuldade em esperar em Deus. Muitas vezes não são nem as pessoas que saem da igreja visando uma vida mais deleitosa em seus prazeres carnais e pecaminosos. Mas são pessoas que muitas vezes estão diante de Deus, mas ainda assim negligenciam o relacionamento com Ele. São pessoas que estão na igreja, mas não conseguem desfrutar de uma intimidade prazerosa e gostosa com Cristo. Que não consegue desfrutar de algo que seja viciante. Não tem um momento que o envolva completamente a ponto de desejar constantemente aquele ambiente. E vivem correndo atrás de coisas fúteis. Essas são as pessoas que estão compartilhando o seu solo com outras ervas daninhas. São pessoas que têm outros deuses, outros ídolos, outras riquezas, outros tesouros tão preciosos em seu coração quanto a palavra de Deus. E às vezes até acima disso. O salmista vai dizer, salvo engano, Salmo 124, não sei ao certo, acabei me falhando a memória, mas ele vai dizer, como amo a tua palavra, e nela eu medito dia e noite. Tratando-se sobre amor às Escrituras, a ponto das Escrituras, da palavra do Senhor,
ser o único, não diria único, mas ser o tesouro mais precioso do coração dela, do coração dele, a ponto dele meditar dia e noite, meditar constantemente na palavra de Deus. Um relacionamento saudável com Cristo, um relacionamento rico, um relacionamento prazeroso, onde essa pessoa encontra em Deus o cuidado, encontra em Deus a riqueza e encontra em Deus o deleite. Onde ela não precisa desses 3 aspectos que Cristo citou, físicos no mundo, mas ela encontra tudo isso no seu momento íntimo, a sós com Deus. Esse é o nosso alvo. Ter unicamente no nosso coração a semente que foi lançada, a semente da palavra, e deixar, e buscar, investir para que ela produza o crescimento e ela venha dar frutos. E frutos esse que venham a crescer, frutos perfeitos, que venham a crescer e a gerar novas sementes a serem semeadas em novas terras, em novos corações. O quarto e último aspecto, tipo de solo que Cristo traz, no verso 8, nós vemos: e a outra cai em boa terra, é nascida, produziu fruto, 100 por 1. Essa é a semente que Cristo traz no verso 15, a explicação. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Esse quarto tipo de solo é o solo que Cristo faz a analogia ao coração frutífero. Ao coração que recebe a palavra e produz frutos, e não frutos medíocres. E não apenas um aqui, outro ali, 2, 3, 4 frutos. Mas não, ela produz 100 por 1. Produz muitos frutos em um único galho. Retrata aqueles que têm um coração bom e reto, que retêm a palavra e frutificam com perseverança. Aqui nós observamos 2 fatos importantes que destacam a seguir sobre o coração frutífero. O primeiro, eles ouvem e retêm a palavra. E o segundo, produz frutos com perseverança. Eles ouvem e retêm, eles aceitam. É o solo que é onde a semente cai. Esse solo recebe, esse solo acolhe aquela semente e dá os nutrientes necessários para que aquela semente cresça. Então, observa-se que não é somente a palavra lançada, mas também o estado do coração do homem. O estado que ele se encontra, que vai produzir o devido crescimento. Mas aí vem a questão. Então, depende do coração do homem para que venha aceitar a Cristo, para que venha se arrepender dos seus pecados, para que venha compreender a palavra. Depende do homem. O homem deve ter um coração bom, ele deve preparar o seu coração. Então, isso é uma obra humana. Só que a gente percebe, tem um detalhe que passa bem despercebido nessa parábola. A parábola, Cristo começa: um semeador saiu a semear a sua semente. Um semeador saiu a semear, mas nós sabemos que o ato de semear, ele não começa no simples ato de jogar semente. Então nós, como semeadores, nós só jogamos a semente é a palavra de Deus. Nós anunciamos a palavra de Cristo, porém a terra precisa ser preparada. Eu não posso chegar jogando semente no asfalto e esperar que ela venha crescer. Eu não posso chegar jogando em uma terra que não foi preparada e esperar que ela venha crescer. Então mostra que anteriormente alguém preparou a terra. E esse alguém não pode ser outro senão o próprio Deus, aquele que produz
o crescimento, aquele que trabalha no coração do homem, aquele que tem o poder e a capacidade de endurecer e amolecer, de preparar o coração do homem e de deixar pronto, no ponto necessário para receber aquela semente, para ser trabalhado e para dar o crescimento. A obra de trabalhar nos corações não é uma obra humana, não é uma obra nem minha e nem sua. É uma obra que cabe unicamente ao Espírito Santo. Por isso nós oramos, antes de anunciar uma palavra, antes de ir fazer um evangelismo, pedindo que o Senhor trabalhe nos corações daqueles que irão receber a mensagem, pedindo que Ele esteja já arando a terra, para que nós possamos chegar com as sementes. Somos meros semeadores na grande obra. Agora, a terra quem prepara é Deus. O crescimento quem dá é Deus. Não é somente o semeador. Ele tem sim um papel. Mas de nada adianta se ele jogar semente e a semente não vingar. Ou seja, a semente precisa de uma terra boa e ela também precisa ser uma semente boa. Precisa ser aceita pela terra. E quando nós estudamos mais a fundo sobre solos, nós vamos perceber que sementes específicas são para solos específicos. Tem sementes que conseguem nascer e crescer e frutificar em terras boas. Tem outras que só conseguem em terras secas. Há sementes e plantas que só crescem no deserto. E se plantada em uma terra boa, em uma terra onde há outras frutas ao redor, ela não vai crescer. Nos mostrando que nem sempre a palavra, a semente que nós temos como certa, como a que falou conosco, é a que irá falar com o próximo. Grandes historiadores, filósofos, cristãos, eles tiveram um verdadeiro encontro com Cristo, especificamente na carta de Paulo aos Romanos. Se formos ver, grande parte deles tiveram um arrependimento verdadeiro ao ler a carta de Paulo aos Romanos, a entenderem que a salvação vem pela graça e não através de obras. Um exemplo que nós temos é Lutero, que ele vivia uma vida como um cristão. Ele estava estudando no convento para ser futuramente padre, talvez. Mas ele vivia uma vida onde ele se justificava pelas suas obras. Ele se justificava pelo quanto ele lia e pelo quanto ele orava. Ele pagava penitências, achando que aquilo seria suficiente para perdoar os seus pecados. Até que o Senhor o encontrou verdadeiramente, ele pôde ter um encontro com Cristo e pôde entender que a salvação não dependia meramente da obra dele, mas sim da graça de Cristo. Com isso nós entendemos que o coração do homem é preparado por Deus. A semente é uma semente específica para cada um. Há uma palavra que irá falar comigo de uma forma, mas que irá falar com os irmãos de outra forma. Eu não posso esperar que aquilo que falou comigo tão grandemente a ponto de eu perder horas de joelhos no meu relacionamento com Cristo, que me fez mudar totalmente o meu entendimento e me fez subir um degrau a mais num nível espiritual, se assim posso dizer, me fez mais dependente de Deus, irá fazer com que o próximo, irá fazer com que Diego fique mais próximo a Deus. Às vezes, uma palavra que eu considero que não tem a devida importância, que eu considero que não deveria ser trabalhada, que não deveria ser tão meditada, que não é digna de toda aquela atenção, a irmã Célia vai olhar e vai dizer, nossa, essa palavra é rica. Aqui eu encontro um tesouro que vai muito além do que aquilo que está dizendo, apontando para que é o Espírito Santo que vai dar um entendimento verdadeiro. Como Cristo disse aqui, a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Às vezes não é o momento exato de entendermos as verdades de Cristo completamente. Às vezes estaremos no culto onde o pregador estará ministrando uma palavra que para ele está claro que todos irão entender, mas um irmão vai entender melhor do que o outro. Talvez de acordo com a sua situação,
de acordo ao estado em que ele se encontra, ou ao nível de sensibilidade espiritual que ele está, ou, como já foi falado, ao nível de importância que ele dá à palavra de Deus. São muitos os aspectos que vão afetar diretamente a forma que nós entendemos a palavra de Deus. Porém, nenhum desses aspectos consegue resistir ao esclarecimento e um entendimento verdadeiramente trago pelo Espírito Santo. Nenhum coração duro, nenhum solo rochoso consegue permanecer duro e permanecer sendo rocha diante do trabalhar de Deus. Pois Deus, quando decide limpar uma terra, Ele limpa ao ponto dessa terra ficar boa. Porém, todos têm o seu tempo. Alguns aceitam a Deus ali por volta dos seus 20, mas só vão ter um encontro verdadeiro com Ele nos seus 50. Só vão entender o que é verdadeiramente ser cristão no final da sua vida. Outros vão aceitar a Ele nos seus 40, porém vai ser uma entrega verdadeira. Eles vão aceitar e se entregar a Cristo de corpo e alma, vão entender o que é o verdadeiro Evangelho. Ou seja, não é o tempo de igreja que vai determinar o nível espiritual de alguém. Não é o entendimento, o nível de compreensão teológica dessa pessoa, que vai trazer a ela um entendimento e uma compreensão verdadeira do reino dos céus. Ou seja, não adianta passar uma vida inteira investindo em cursos e mais cursos de teologia, de capacitação, esperando que essa capacitação venha lhe esclarecer as verdades bíblicas, que através disso você consiga compreender todo o livro de Apocalipse. Você vai fazer ali uma pós, um doutorado, um mestrado, um bacharelado, cursos e mais cursos por fora, a ponto de você abrir a Bíblia e de um versículo você conseguir compreender os mistérios e toda a revelação divina de Cristo. Isso é algo que não cabe à capacidade humana. Não importa o quanto você ache que seu coração está preparado, está trabalhado. Não importa o quanto você creia que está apto a entender os mistérios de Deus. Se Ele não quiser se revelar, você nunca vai entender e nunca vai compreender a Ele verdadeiramente. Pois Ele disse, no verso 10, mas aos outros por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Nós sabemos que a Bíblia, ela passou por um grande processo de tradução e ainda passa hoje, porque eles não conseguem ainda traduzir a Bíblia fielmente da forma que foi escrita nas línguas originais. É o mais próximo, é corrigida e fiel aos originais. O máximo que nós entendemos é o fiel aos originais. Porém, a Bíblia ela é traduzida de uma forma que ela tenta trazer ao contexto daquele povoado, daquele povo, porém sem que percam a essência da palavra. No tempo de Michelangelo, ele fez uma obra de Moisés, uma estátua de Moisés, e nessa estátua ele representou Moisés com chifres. Porque o entendimento da época era, a tradução até o presente momento, era que o rosto de Moisés, que nós hoje vemos que quando desceu do monte era um rosto semelhante a um rosto de anjo, um rosto iluminado, que havia brilho, eles entenderam como um rosto que havia algo, mas não compreenderam o que era esse algo. Então Michelangelo trouxe como chifres. Certos missionários, com o intuito de trazer a palavra para que as pessoas de determinado povoado, é uma região de gelo, de grandes geadas, que ainda não tinham contatos com a Bíblia, um grupo missionário foi fazer a tradução da palavra para evangelizar esse povoado. E com isso eles fizeram uma tradução de ovelhas. Eles travaram um pouco nessa parte, porque nessa região não há ovelhas. Então eles não tinham como retratar a figura da ovelha para aquele povoado, para aquele povo, porque eles não iam compreender a doçura das ovelhas, não iam compreender a mansidão das ovelhas. Então com isso eles procuraram um animal que fosse mais próximo à realidade deles.
e acharam focas. Então, a palavra ela é adaptada a povos para uma compreensão. Então, com isso, muitos aspectos não são traduzidos fielmente ao original. Então, tem-se a necessidade da compreensão de que não é somente a letra e somente o estudo, mas a necessidade, tem-se a necessidade de uma revelação de Cristo, uma revelação de Deus. Deus deu sabedoria a esses missionários para acharem um animal que talvez eles conseguissem compreender a figura do cordeiro, da mansidão do cordeiro. Claro, com isso, nós sabemos que irá atrapalhar grande parte do entendimento deles em relação a todo o sacrifício e ao ponto do cordeiro de Deus. Porque nós temos essa visão. Nós temos como cordeiro, Cristo como cordeiro. Esse povoado vai ter Cristo agora como focas. Quando se juntarem para compartilhar esse conhecimento em algum culto, talvez haja ali uma diversidade de entendimento. Porque uns aprenderam de um jeito, outros aprenderam de outros. Mostrando a necessidade que nós temos de criar ali muitas vezes parábolas, para que eles venham entender. Fazer certas analogias àquilo que é a sua realidade. Porque eu não posso chegar a um irmão que muitas vezes não sabe o que é a palavra frutífera e esperar que ele entenda que frutos quer dizer que a árvore venha a dar frutos. Ele vai ter uma língua que ele não quer, a palavra frutífera não vai ter no dicionário deles. Então tem-se a necessidade de buscar uma palavra que seja próxima ao entendimento deles, próxima àquela realidade. E assim o Espírito Santo ministra aos nossos corações, dando sabedoria e revelação aos homens, para que eles entendam que a forma que eles compreenderam a palavra do Senhor não é a forma que outras pessoas irão compreender. Cristo constantemente, o Espírito Santo constantemente dá sabedoria a pessoas, a homens, para ter revelação. Ele dá essa revelação da palavra, mas dá sabedoria para que elas venham explicar de uma forma que seja entendível aos ouvidos daquelas pessoas que não têm o mesmo nível de compreensão. Não adianta eu estudar e ser rico em um vocabulário e chegar aqui para os irmãos falando com palavras que, ao meu entender, são palavras profundas, são palavras que uma única palavra vai me levar a um nível de reflexão e entendimento sobre Cristo muito rico e muito profundo, mas os irmãos não conseguirem compreender. Paulo, certa vez, foi fazer uma ministração, ele foi ministrar e ele fez ali, preparou um sermão que talvez para ele fosse o sermão mais bem trabalhado, pois ele foi expor aquele sermão no meio de um povo onde todos eram ricos em conhecimentos, onde haviam filósofos, onde as pessoas se juntavam para discutir filosofia. Porém, esse sermão dele não foi um sermão que trouxe ali muitos frutos, porque as pessoas não conseguiram compreender. Ele fez aquele sermão com base no seu conhecimento, com base no seu nível teológico e no seu nível de compreensão das palavras. E com isso, ele não trouxe uma palavra, não levou uma palavra que fosse verdadeiramente trazer transformação àquele povo que se reunia ali. Com isso, não estou dizendo que a força do braço dele, o intuito dele, talvez eu não sei se ele buscou uma revelação de Deus para aquele momento, não ouso dizer que não, porque a palavra do Senhor nos diz que não volta vazia. E o homem não pode falar daquilo que ele não compreende primeiramente. Porque se eu falo daquilo que eu compreendo, daquilo que eu não compreendi, os outros também não irão compreender. E se compreenderem, foi por obra do Espírito Santo. E se eu falo daquilo que eu compreendi e eles compreendem, também é obra do Espírito Santo, porque eu compreendi e ele me deu o esclarecimento para trazer a outros. Então ali, o apóstolo Paulo pregou e muitas pessoas entenderam e aceitaram, se converteram ao cristianismo, porém outros acharam que eram profunda demais e que iriam meditar, iriam levar o texto para casa e meditar. Outros simplesmente acharam que
Era só mais um conjunto, uma ideologia pregada e anunciada. E com isso, meus irmãos, eu quero dizer que a palavra do Senhor, a semente que nós jogamos, não é algo que cabe a nós medir a intensidade, medir o nível de importância que ela tem. Não cabe a nós medir a pureza daquela palavra. Mas cabe ao Espírito Santo saber a quem ela está sendo direcionada. Cabe a Ele nos induzir a ministrar a palavra, mesmo que para nós venha a causar confusão, venha nos parecer algo sem coerência. Mas tem-se a necessidade de estarmos dispostos a anunciar da forma que nós recebemos e da forma que nós estamos sendo conduzidos a anunciar esse Evangelho. Claro, com sabedoria e com decência. Analisando se o que estamos fazendo realmente é obra do Espírito Santo. Mas não cabe a nós deixar de falar algo por achar que é uma besteira. Até porque na sua palavra, a palavra vai dizer que Deus usa os sábios, Deus usa os tolos para confundir os sábios. Então eu posso chegar em um ambiente de pessoas que não têm um estudo e aprender muito mais de Deus com essas pessoas que não sabem ler, que não sabem pronunciar, que não têm um dialeto correto, que não sabem pronunciar uma palavra correta, que vai produzir ali muitas vezes uma palavra que no meu dicionário está incorreta. Ele vai produzir uma frase que eu vou olhar e vou dizer, essa frase não tem coerência. Ela vai dizer, hoje cedo de manhã, ao acordar, ao amanhecer. E eu vou falar assim, hoje cedo já quer dizer que foi cedo. De manhã, pela manhã, ao amanhecer, então, sem necessidade. Eu vou julgar aquela pessoa, primeiramente, por a falta de intelecto dela, a falta de estudo, a falta da pronúncia das palavras dela, a falta de compreensão que ela tem de muitas palavras. E eu posso me ajuntar a essas pessoas e aprender muito mais com essas pessoas do que indo a uma convenção com pastores, com pessoas que são estudiosas há mais de 30, de 40 anos da palavra e que ministram a palavra há muito mais tempo, que são totalmente dedicadas ao estudo minucioso da palavra de Cristo. Tem muitos estudos feitos por grandes estudiosos que quando você pega para você ler, você percebe que é profundo demais a ponto de você não compreender. Ou seja, não tem uma clareza. Eles esqueceram que o ponto o Evangelho não se trata de complexidade, mas sim de simplicidade. Não adianta eu passar minha vida estudando coisas complexas para trazer para pessoas as coisas complexas da forma que eu aprendi. O Evangelho ele tem que ser estudado e tem que ser anunciado de forma simples, de forma que venha a trazer aos irmãos e àqueles que estão ouvindo uma verdadeira compreensão. Com isso, eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que cabe a mim, como semeador, tornar aquela palavra o mais simples possível e fazer com que vocês entendam, porque essa não é uma obra minha, é uma obra do Espírito Santo. Porque eu posso trazer o beabá para os irmãos de uma forma mais clara, mais simples, e mesmo assim os irmãos não terem entendimento, porque não tiveram uma revelação de Cristo da mesma forma que eu tive. Então, para nós que somos cristãos, que somos semeadores da palavra, semeadores do Evangelho, eu separei 3 pontos que são solenes, 3 pontos de reflexão que essas parábolas devem nos levar. 3 pontos de reflexão. O primeiro ponto, não devemos subestimar as forças opositórias ou as forças opositórias à semeadura. Não devemos achar que as palavras que nós estamos ministrando, que nós estamos direcionando àquele povo, ela vai ser tão simples ao nível de que todos compreendam. Não devemos subestimar a forma que o inimigo trabalha, roubando,
da mente e do coração das pessoas aquilo que está sendo semeado, muitas vezes de forma instantânea, de forma imediata. Não devemos achar que estudamos o suficiente e conseguimos entender fio a fio daquilo que a palavra queria dizer e que as pessoas irão compreender. Devemos achar que o inimigo consegue sempre. Devemos ter a certeza de que o inimigo consegue e irá tentar introduzir ideias e pensamentos que irão roubar toda a atenção daquilo que está sendo ministrado. Para que nós, assim, tendo essa visão, possamos pedir ao Espírito Santo que trabalhe. Possamos nos achegar a Ele, pedindo que trabalhe, e não achar que nós é que iremos ministrar e eles irão entender. Mas devemos entender que o inimigo vai tentar de todas as formas impedir que a semente seja lançada em uma boa terra e que ela venha crescer e venha germinar. E por isso devemos a todo instante pedir que o Senhor abra um entendimento nosso, um entendimento das pessoas que irão ouvir aquilo que nós iremos falar. O segundo ponto, não devemos superestimar as respostas imediatas. Não devemos achar que aquela pessoa que se achegou à frente, chorando e se entregando de forma imediata após ouvir o apelo, ou após entender uma palavra, não devemos achar que ela compreendeu por completo o Espírito, as Escrituras. Achar que ela entendeu por completo o que é uma vida cristã. Não devemos superestimar essa ação dela. Muito pelo contrário, devemos olhar para ela de forma mais cuidadosa. Observar se a decisão que ela tomou foi uma decisão com base em uma análise que ela fez em relação ao que as Escrituras exigem e em relação ao que ela vai ter que abrir mão. Devemos aconselhar, nos aproximar e cuidar delas para que elas venham a analisar constantemente. Não devemos achar que ela se entregou a Cristo hoje, glória a Deus, vai vir para a igreja na semana que vem também. Não devemos achar que essa ação dela foi uma ação consciente, porque muitas vezes nós agimos de forma emocional, agimos no calor do momento e não entendemos muitas vezes as ações que tomamos, como os irmãos já devem ter visto aí diversos relatos de pastores que acabaram levantando a mão, se entregando a Deus ali no momento e não entenderam muitas vezes o que estavam fazendo e ficou por aquilo. E só depois de anos tiveram um entendimento verdadeiro do que foi aquela ação. Devemos também observar se nós não estamos nesse caso, se nós não estamos inclusos nesse grupo de pessoas que aceitaram a Cristo, que se entregaram a Ele, mas continuam vivendo uma vida superficial. Devemos ter cuidado das pessoas, devemos cuidar das pessoas a quem nós estamos ministrando o Evangelho, de quem nós estamos lançando sementes. E o terceiro ponto é, não devemos subestimar jamais o poder da palavra, a ponto de achar que aquilo que nós estamos falando, as pessoas não irão compreender. A ponto de que o nosso simples, a nossa mensagem ali, anunciada muitas vezes sem preparo, muitas vezes ali na correria, poxa, não preparei nada, mas eu estou sentindo no meu coração de falar com fulano. Porém, Diego já é pastor, já é teólogo, estudou ali 4 anos de seminário, está fazendo uma pós, vai fazer um doutorado, tem anos de dedicação na palavra, então eu jamais posso falar algo bíblico que vai atingir o coração dele e vai trazer um entendimento verdadeiro de Cristo. Pois ele já estudou muito mais do que eu, então ele tem muito mais base bíblica e tem muito mais revelação espiritual e mais sensibilidade espiritual do que eu. Então a palavra que eu vou lançar a ele não irá trazer mudança alguma. Não devemos pensar dessa forma. Devemos observar que, diante da palavra do Senhor, todos são iguais. A palavra vai trazer um entendimento no momento certo às pessoas certas. Vai trazer um entendimento certo e devido, apropriado para aquela circunstância específica, para aquela pessoa específica e para aquele momento específico, independentemente de quem seja
e de qual seja o seu status, de qual seja o nível intelectual que aquela pessoa possui. Pois o sábio muitas vezes não consegue compreender. Jesus, quando ministrava parábolas, ele diz: dou graças ao Pai, que aos simples e humildes deu um entendimento, e não aos sábios. Não lembro exatamente onde está essa passagem, já preguei aqui anteriormente sobre essa passagem. Mas é uma passagem que nos mostra Jesus agradecendo a Deus, porque os simples conseguiam entender as parábolas, conseguiam entender aquilo que Jesus Cristo falava. Porém, os judeus, aqueles homens da lei, os homens que estavam todos os dias na sinagoga, estudando as palavras de Deus, não conseguiam compreender que ele era a figura inspirada, que ele era a promessa de Deus para aquele tempo. Não conseguiam compreender que Cristo era a herança deles. Não conseguiam compreender aquilo que Cristo falava. E Cristo agradecia a Deus, porque os simples, os pobres, os humildes conseguiam entender, conseguiam ver, conseguiam enxergar nele a salvação que havia sido prometida anteriormente. E também trago 3 exortações para aquelas pessoas que muitas vezes não têm um relacionamento com Cristo, que não são verdadeiramente cristãs, ou que acham que são. A primeira: cuidado para que a palavra não venha a ser negligenciada, ao ponto de que o inimigo roube a mensagem de vossas mentes e corações, no mesmo instante em que ela é anunciada. Não é somente para aquelas pessoas que não têm um relacionamento com Cristo, mas para nós também. Devemos estar constantemente observando se o inimigo não está investindo em nossas mentes, lançando coisas e nos desviando da palavra, nos roubando a nossa atenção daquilo que está sendo ministrado nos cultos. Se não estamos sendo vencidos pelo cansaço que ele nos traz, se não estamos sendo vencidos pela fome, pelo pensamento da vida cotidiana, da nossa vida terrena. Não devemos negligenciar o nosso estado mental, o nosso estado espiritual diante da palavra de Cristo e diante das investidas do inimigo. A segunda análise, nós devemos analisar a palavra antes de tomar uma decisão. Nós devemos ver primeiramente o que é uma vida cristã, entender que aceitar a Cristo é morrer para as nossas vontades e os nossos desejos. Devemos constantemente analisar cuidadosamente aquilo que as Escrituras exigem de nós, para não tomarmos uma decisão imediata. Aqui é tanto para as pessoas que estão no mundo, que ainda não aceitaram a Cristo, como para nós, que muitas vezes estamos ali pegando uma carga que não é nossa. Que estamos aceitando uma vida de compromissos com Cristo, com Deus, sem entender que aquele compromisso vai exigir sacrifício, sem entender que aquele compromisso vai exigir uma dedicação, vai exigir que eu negligencie a minha vida secular. Seja tanto aceitando a Cristo e vivendo agora uma vida como cristão, como para aqueles que agora estão aceitando cargos ministeriais, ou um cargo ou estão indo para outros países com o intuito de anunciar a palavra. Existem muitas pessoas que se decepcionam com o campo missionário, porque vão achando que o campo missionário é um campo onde vão estar na África hoje, onde vão estar em Paris amanhã, onde vão estar em Nova York, nos Estados Unidos, sendo recebido e acolhido por pessoas e por igrejas, e acabam se deparando com uma vida onde terão que dormir muitas vezes em tenda, onde muitas vezes terão que acordar e fugir durante a noite de perseguições, onde terão que caçar e preparar sua própria comida, o seu próprio alimento, comer coisas que muitas vezes não gostariam de comer, para assim introduzir a cultura local. Essa é o cuidado que nós devemos ter ao aceitarmos um compromisso com Cristo. Devemos analisar cuidadosamente a decisão que nós estamos tomando. E a terceira e última
uma vez alcançados pela palavra, nós devemos permitir que aquela palavra cresça e frutifique, pois seus frutos são novas sementes que irão agora ser lançados em novos solos. Ou seja, agora que nós já fomos alcançados por essa palavra, a semente já foi lançada em nossos corações, já cresceu, já germinou e agora produz frutos. Nós devemos permitir que esses frutos venham a crescer e que nós venhamos a entender que esses frutos não são fruto nosso. Não devemos recolher e impedir que eles saiam, mas devemos agora entender que esse fruto carrega dentro de si sementes que irão ser espalhadas em novos solos. Devemos entender que as nossas orações, que as nossas dedicações, que as nossas vidas devocionais, que as nossas obras, que as nossas ações, agora elas refletem o fruto de alguém que foi transformado por Cristo. Elas agora serão o fruto do Espírito, que carregam sementes, que produzem mudança na vida de outros. Carregam sementes que serão lançadas em novos solos, em novos corações, e irão germinar e fazer com que pessoas venham a ter seus corações germinados pela palavra e venham a ter uma vida agora de transformação, onde aquele fruto irá crescer também nelas e irá gerar novas sementes que serão lançadas em novos corações, em novos solos. Não devemos reter a palavra somente para nós. Não devemos reter aquilo que a nós foi alcançado. Ah, mas eu não sou um ministro do Evangelho. Eu não sou um pastor. Eu não sou um pregador. Eu não sou um missionário. E aqui você comete um equívoco. Porque se eu sou cristão e não sou missionário, eu não sou cristão. Porque a base do cristianismo é Cristo. Então, se eu não consigo evangelizar a outros através de palavras e através da minha vida, então a minha vida é uma vida que não foi alcançada e não foi transformada verdadeiramente pelo Evangelho. Não foi transformada ao ponto de produzir uma mudança em mim, de querer que outros passem pela mesma mudança. Isso mostra que o Evangelho não é para mim tão rico, tão importante, a ponto de eu querer que outros venham a desfrutar do mesmo Evangelho e da mesma comunhão com Cristo. Devemos analisar cuidadosamente o nível de transformação que a palavra está tendo em nós. E se estamos reprimindo o crescimento dessa palavra, reprimindo o crescimento do Evangelho em nós, reprimindo no nosso meio cristão, no nosso meio secular, no ambiente de trabalho. Devemos observar se muitas vezes o Espírito não tem nos incomodado a anunciar aquilo que nós ouvimos no culto no dia anterior ao nosso colega de trabalho que está ali ao nosso lado. Se não devemos compartilhar ao nosso amigo que não é cristão. Devemos analisar se não estamos reprimindo o crescimento da obra de Cristo. Se não estamos impedindo o avanço, negligenciando a pregação e o anúncio, reprimindo a semeadura, se não estamos deixando de semear aquilo que a nós foi semeado anteriormente. Assim encerro o sermão de hoje. O pastor Diego tem agora a palavra. Amém, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Que reflexão maravilhosa. É sempre bom a gente refletir sobre as parábolas de Jesus. E principalmente no que se diz respeito à nossa vida, à nossa salvação. Nós devemos, de fato, pregar o Evangelho, meus irmãos, e crer que o Espírito Santo é quem ara o terreno, é quem prepara para receber a boa semente. É a única convicção que nós devemos ter, é que o Espírito Santo é quem ara e quem prepara o terreno para receber a boa semente. Palavra muito abençoada, falou fortemente comigo. E que nós venhamos, meus irmãos, avaliar todos os dias o nosso coração. É claro, é uma ação do Espírito Santo na vida do homem, mas também há uma resposta do homem para essa ação do Espírito Santo. Então é uma força conjunta, né? Ao mesmo tempo que a graça de Deus apelando na vida do homem,
há uma resposta do homem à graça de Deus. E é assim que Deus opera a salvação na vida do ser humano. Então vamos nesse momento nos colocar sobre os pés, vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza em paz para as nossas casas. Gracioso Deus, Pai santo e poderoso, nós te louvamos nesta noite, nós te exaltamos por causa da tua bondade, da tua fidelidade em nossas vidas. Senhor, nós pedimos que o Senhor prepare nosso coração e que o nosso coração, Pai, seja um terreno fértil, um terreno preparado para receber todos os dias a boa semente, Senhor, a tua palavra. E que ao receber a tua palavra, nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, Pai. Que nós venhamos colocar a tua palavra em prática e em todos os teus discursos, Pai. O Senhor nos exortou quanto a isso. Quando Jesus fala lá no livro de Mateus, capítulo 5 ao 7, no Sermão do Monte, Senhor, já finalizando o sermão, ele nos fala, Senhor, que o reino de Deus é semelhante, Pai, a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha, Pai. E vem a tempestade, vem os vendavais e a casa permanece firme. Mas por outro lado, Senhor, aquele que ouve as tuas palavras e não as praticam, Senhor, é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Passa o vento, passa a tempestade e a casa vem ao chão, Senhor. Porque não encontrou firmeza, não encontrou alicerce. Ó Senhor, que o nosso coração esteja alicerçado em tua palavra. Em nome de Jesus, e que nela esteja a nossa confiança. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Eu te peço, Senhor, também que o Senhor nos conduza em paz para as nossas casas, que o Senhor continue abençoando a vida do Thailson, enchendo ele de conhecimento, de graça. Ó Pai, abençoa essa nova jornada dele, Senhor, como seminarista, que o Senhor possa abençoar o seu entendimento, trazer clareza, que ele venha, Senhor, se tornar um homem qualificado, estudioso da tua palavra. Oro também por tua igreja amada, que se encontra aqui na extensão da Caeira. Que o Senhor abençoe o teu povo, que eles sejam fortalecidos e abraçados por tua graça, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus